Fala galera, tá entrando no ar mais um episódio da entrevista com os aprovados do Time Foco. Pra você que ainda tem medo do Enem, acha que o Enem não é pra você, que o Enem é um bicho de 7 cabeças, mas é impossível, eu nunca vou aprender o que é esse jogo do TRI, eu nunca vou conseguir me dar bem nessa redação, é tudo um grande mistério, é uma loteria. Aguenta aí mais um pouquinho, que a partir de hoje você vai maratonar comigo uma sequência de entrevistas com aprovadas desse time que venceram no jogo do TRI e conquistaram a sua aprovação em uma Federal de Medicina pelo Enem. Quero apresentar a vocês, senhorita Amanda, aprovadíssima com os abençoados resultados do Enem na Medicina UFRJ. Quanto tempo a senhorita esperou para que essa notícia pudesse ser dada, assim, a todo o público brasileiro e internacional? Amanda Tavares, aprovada em Medicina na UFRJ. Eu fiz 3 anos de cursinho e isso fora o terceiro ano do ensino médio. Então, no total, 4 anos. E como é que foi esse rolê todo aí? Como é que foi essa espera? Foi suave, foi tranquilo? Ou foi surto, confusão, gritaria? Como é que foi? Foi horrível. Foi extremamente angustiante. É muito angustiante você enfrentar mais um ano sem saber o que vai acontecer. Sem saber qual vai ser o resultado disso. Porque você não tem garantia de que você vai conseguir. Então, cada ano que eu tentava de novo, era sempre com a dúvida de, tipo, será que esse vai ser realmente o último ano que eu vou tentar? Então foi muito angustiante, assim, eu sofri muito durante o processo. Eu sei que você fala que tem que ser feliz durante o caminho, mas pra mim foi muito difícil ser feliz. Mas agora eu consegui meu final feliz, então valeu tudo a pena. Isso é interessante, né? Porque não importa como cada um tenha passado pelo seu processo de vestibular. Se demorou 1 ano, se demorou 4, se demorou 10, se foi mais sofrido, se foi mais doído, se foi mais leve. A recompensa é inesquecível, né? Assim, o final feliz, quando vem, ele parece que desembaralha todas as coisas que estavam confusas até então. Você entende por que você tinha que passar por aquilo, você entende o que você estava aprendendo ali, as coisas se organizam mesmo, né? Mas eu entendo o que você fala, né? Você tem que ser feliz. Não existe o ter que nada, né? A gente vai passar pelo que a gente tiver que passar e nas condições emocionais que a gente puder. E o que você acha que pesou tanto assim no teu emocional para que o teu processo fosse mais doloroso, assim? Eu tô perguntando isso como se você pudesse voltar atrás naquela Amanda que eu sei que desde o primeiro ano do ensino médio já era treineira, já fazia vestibular. O que você acha que rolou ali em termos de contraste, de expectativa versus realidade, para que o seu processo fosse do jeito que foi? Então, eu acho que desde o início, desde o terceiro ano, eu carregava muita culpa. Tipo, culpa de não passar. Eu sempre fui uma ótima aluna, assim, na escola. Sempre fui meio que uma promessa, assim. Os professores falavam que eu ia passar e tal. Então, isso tornou o processo muito mais pesado pra mim. Eu colocava uma pressão muito grande em mim. Cada vez que eu não passava em um vestibular, eu botava uma culpa gigantesca nas minhas costas. Eu ficava culpada porque eu não passava. Eu ficava achando que eu ia decepcionar os meus amigos, meus pais, meus professores. Então, toda essa culpa tornou o processo muito, muito, muito desgastante. E não era uma culpa, tipo, assim, as pessoas não ficavam enchendo meu saco e cobrando, nada disso. Era uma coisa que eu fazia comigo mesma. Então, era uma cobrança pessoal tão forte que acabou, assim, tornando tudo muito pesado. E muito desgastante, né? É como se você tivesse vestido uma camisa que pesava para além do que você tinha estrutura emocional para suportar. Exatamente. A coisa mesmo da expectativa do, se eu sou excelente aluna na escola, todo mundo fica falando, ai, com certeza, você vai passar, né? Para você vai ser mais fácil, vai ser mais tranquilo. E aí, quando vem o primeiro não, ainda no terceiro ano do ensino médio, junto com ele vem uma síndrome da impostora, né? Vem aquela sensação do, cara, eu sou uma farsa, me enganaram, eu não sou tão boa assim. E se eu não sou tão boa e me enganaram até aqui, quem eu sou? E aí você se vê assim como uma pessoa que saiu da escola e ao mesmo tempo tá num limbo, né? Sem saber quem é,
e sem ter certezas. Certezas sobre absolutamente nada relacionado à sua escolha, né? O que fazer, como fazer, quando vai dar certo. Você chegou a procurar acompanhamento psicológico nessa época? Como é que foi lidar com isso? Procurei. No meu terceiro ano eu ainda não fazia nada. Aí logo no primeiro ano de cursinho, eu não fazia aqui ainda, mas eu fui procurar antes de começar o ano, em 2020, e comecei logo no início. Aí veio a pandemia. E a pandemia, assim, eu acho que foi sofrido pra todo mundo, mas pro vestibulando, nossa, eu duvido que não tem alguém que não tenha sofrido pra caramba, porque o processo do vestibular, por si só, ele já é um pouco solitário, tipo, porque você tem que estudar sozinho, você não tá mais no colégio com seus amigos. Enfim, eu era a única dos meus amigos que ainda tava fazendo vestibular. Todos já tinham entrado na faculdade, seja particular, seja pública. Então eu já tava muito sozinha. E com a pandemia, assim, piorou tudo 1000 vezes. Então, o acompanhamento psicológico foi fundamental para eu não surtar completamente. Até hoje eu faço, diminuí agora que eu entrei na faculdade, que eu tô mais feliz, tô mais leve, mas durante todos esses anos de vestibular eu fiz e foi muito importante para eu conseguir me manter equilibrada e para eu não desistir do processo, porque em vários momentos eu pensei em desistir e eu acho que ter tido acompanhamento, ter tido alguém para tá lá e falar, não, a gente tá junta, foi essencial, assim, pra eu seguir forte e hoje eu tá onde eu tô. Sim, com certeza. A gente não vence sozinho. E depois que a gente vence, é muito fácil acreditar nessa mentira, né? Tipo assim, uhul, eu venci. A gente carregar mesmo, assim, essa felicidade como uma coisa que é tão intensa que a gente quase esquece que em muitos momentos, se a gente não tivesse a nossa rede de apoio, nossos anjos da guarda, a gente provavelmente não teria conseguido Sim. vencer, né? Ninguém vence um processo tão árduo sozinho, definitivamente. E Amanda, como é que foi pra você a vinda pro Foco Medicina? Tipo, você saiu da escola, você não viveu seu primeiro ano de cursinho ainda no Foco, e aí como é que o Foco entra na sua vida? Tipo, como é que você conhece o trabalho, enfim. Então, eu já conheci o Foco desde o meu terceiro ano, porque eu tinha amigas que faziam aula aqui. Uhum. E elas falavam muito bem e tal. Só que aí, na hora de procurar cursinho e tal, um outro cursinho batia mais com os meus horários e tal, com a minha Uhum. rotina. Aí eu fui para outro cursinho, mas eu fazia redação aqui, desde o meu primeiro ano de cursinho. Eu fazia redação com o Júlio. E, enfim, comecei a acompanhar o Foco nas redes sociais e tal. E depois eu fiz 2 anos de cursinho nesse outro cursinho que eu fazia. Aí eu não passei no segundo ano de cursinho, falei, cara, eu não vou continuar aqui, tipo, não tá dando certo. Não que fosse um cursinho ruim, mas não tava dando certo pra mim. Uhum. E dá certo pra várias pessoas, tá tudo certo, cada um tem seu jeito. Aí eu decidi vir pro Foco. E foi, assim, foi muito bom ter mudado. Porque são outros professores, é outra didática, é outro jeito de fazer as provas, são outros ensinamentos. Então, assim, ter mudado do que eu estava acostumado nesses 2 últimos anos de cursinho foi fundamental, assim, principalmente porque eu entrei na turma presencial. E eu não tinha me adaptado ao online. Durante a pandemia, assim, foi como se fosse um tempo meio que perdido, porque eu via as aulas, mas eu não prestava muita atenção, eu não conseguia ficar lá o tempo inteiro, era muito maçante. E o presencial ele traz uma leveza, pelo menos pra mim. Tem gente que se adapta super bem online, né? Mas não é o meu caso. Então, ter vindo pro foco, ter vindo pro presencial fez toda a diferença, assim. E o que que você aprendeu durante esse último ano, que foi o ano da sua aprovação, que você acha que foi assim um diferencial importante para finalmente ter conseguido trazer a tua aprovação? Então, eu já tinha uma base muito boa da escola, porque eu estudei no colégio muito bom. E já tinha base dos outros anos de cursinho que eu fiz. Então, de fato, assim, matéria, eu já tinha tudo. Foram poucas coisas que eu tava com gaps ainda e tal. Então, os simulados, eu fazia todos os simulados, aí pegava o que que eu tava errando, via o que que eu tinha mais dificuldade. Então, nessa questão de conteúdo, não foi tanta coisa assim. O que mais, assim, foi um grande diferencial nesse ano que eu fiz no Foco foi o suporte emocional. As mentorias com vocês, eu fiz as 2 últimas mentorias com você, inclusive. E na penúltima mentoria, foi uns meses antes do Enem, eu já tava, assim, com muita coisa atrasada, achando que não ia dar pra aprender tudo e que não ia conseguir, que sei lá o quê. E aí você virou para o grupo que tava lá e falou: todos vocês que estão aqui, vocês têm condições de passar. Eu não tenho dúvidas disso. E aí eu comecei a pensar, cara, se eu não mudar essa mentalidade minha de derrotada, porque eu entrava na prova já me sentindo derrotada. Eu já entrava encarando que eu não ia conseguir. Se eu não mudar isso, eu não, assim,
imaginar que eu consigo, eu não vou conseguir nunca. Então, ter mudado essa mentalidade, ter falado, não, eu preciso acreditar que eu consigo. Porque se uma pessoa que trabalha com isso, que é especialista nisso, tá falando que eu consigo, por que que eu não vou conseguir? Eu mesmo tava me sabotando. E a autossabotagem, eu acho que é a pior coisa que um estudante pode fazer consigo mesmo, que um vestibulando pode fazer consigo mesmo. Porque você já entra derrotado na prova, você não pode entrar com essa postura. Eu entrei no Enem achando assim, que aquela prova ia ser minha. E eu fiz, e o primeiro dia eu achei que eu fui bem. Eu até fiquei com medo da redação, mas eu achei que eu fui bem. Aí no segundo dia eu fiquei desesperada, te mandei áudio chorando, te mandei 1000 mensagens. Você não, calma, calma, calma. E aí eu esperei. E aí o TRI me favoreceu muito. Eu soube também usar a questão do TRI. Vocês ensinam isso bem pra gente. Então também foi um grande diferencial. E sabendo mexer com o TRI e tendo esse equilíbrio emocional, esse foi o diferencial que eu precisava de fato para conseguir passar. E olha que coisa interessante que você falou, né? Como é que mentalidade é tudo. Primeiro a gente tem que acreditar no que a gente quer que aconteça, e depois a gente se fortalece para ir lá e fazer aquilo acontecer. Porque no seu próprio discurso, quando você fala sobre você, o seu processo, você fala: quando eu vim para cá, no meu último ano, foi o ano da minha aprovação, eu já tinha uma bagagem boa, eu fui uma estudante ótima na escola, eu não era novata de vestibular, eu já aprendi muito conteúdo. Eu vim para parar arestas, eu vim para aprender técnicas. E a questão da mentalidade foi de fato o grande diferencial, porque enquanto você não era apropriada sobre isso, você ia para a prova se colocando menor do que o desafio que você tinha para encarar. Você se deixava engolir pela prova. E quando você falou assim: ô, peraí, me respeita, tipo, olha a minha história, olha tudo que eu acumulei até aqui, olha para os meus resultados. E você se colocou à altura que você de fato tinha diante daquela prova, você foi lá e trouxe a aprovação. Então, muitas vezes é isso, né? A gente transforma o desafio num monstro e a gente se coloca como um cordeirinho. Então, a atitude que a gente tem diante da prova, ela significativamente importa. Às vezes as pessoas ouvem falar isso e falam: ah, isso é papo de coach, vai, 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 que não importa. O que importa é o que você sabe, o que importa é o quanto você estudou, o que importa é que você acordou 4 horas da manhã. Não, não é. Não é. Assim, claro que no final das contas é um resultado analítico, é o melhor jogo do TRI, depois eu até vou querer que você fale mais um pouquinho sobre isso, é você conseguir sim acertar o conjunto mais coerente de acertos daquela prova, é mandar bem tecnicamente na redação. Óbvio, a gente tem critérios técnicos a cumprir, mas você nunca vai ter a capacidade de cumprir esses critérios da forma exímia, como se requisita para uma aprovação numa pública de medicina, se você não entrar lá acreditando que você tá pronto para fazer aquilo, porque daí acontecem aqueles pepinos do tipo: ah, você deu azar de pegar uma sala que o fiscal marcou o tempo errado. Puta, cara, você já se estrutura Isso completamente. aconteceu. Ela esqueceu de apagar o tempo. Aí quando foi ver, apagou 2 tempos juntos. Aí eu fiquei Não, se desesperada. fosse a Amanda de 2 anos atrás, provavelmente ali ela já teria botado tudo a perder. Então é isso, é tipo olhar e falar: puta merda, caraca, não acredito, blá, blá, blá. Dá até aquele nervoso, vem aquele pico de adrenalina, mas você, opa, eu sei o que eu vim fazer aqui, eu tô pronta pra lidar com esses intemperismos, né? Então são aprendizados muito importantes e que às vezes as pessoas estão tão hiper focadas nos conteúdos, no que falta. Ai, meu Deus, eu devia ter estudado mais um pouquinho aquela geometria analítica. Ai, meu Deus do céu, mas e se cair aquela regra da mãozinha lá do magnetismo? E ela esquece que não vai ser uma questão de física que ela não saiba fazer que vai determinar se ela vai ser aprovada. Vai ser ela não errar o que ela sabe, né? Ou pelo menos o não errar, acho que é muito pesado, mas acertar ao máximo aquilo que ela pode, que ela se preparou e acreditar que ela pode. Então, definitivamente, tendo te acompanhado, né, o ano passado, eu tenho muita convicção sobre isso, que foi realmente um aprendizado de duras penas. E uma dessas mentorias eu lembro de você chorar, tipo, de você realmente ali conseguir ter um encontro com essa dor, com essa dúvida, e extravasar isso.
Porque tem muito isso também, né? Às vezes a gente tem tanto medo de entrar em contato com as nossas dores, com os nossos medos, com as nossas inseguranças, até mesmo com os nossos traumas, né? Com os nãos anteriores, com as vezes que a gente fez alguma coisa de errado e a gente tá profundamente decepcionado com a gente tá culpado, a gente tá, né? Assim, muito machucado mesmo pelos processos que ainda não converteram. E a gente tem medo de entrar em contato com isso e ficar naquela dor e nunca mais sair daquela dor, daquela sensação de penalização. E é o oposto. Quando a gente se permite realmente encontrar-se com a nossa dor, se perdoar, se reconciliar, olhar para Amanda, aluna do terceiro ano, 3 anos depois, e falar assim, cara, você fez tudo o que você podia, com a bagagem que você tinha aí, tá tudo bem. Tipo, você deu o teu melhor aí, eu não tô ressentida com você, tá tudo bem. Pô, Amanda, valeu. Essa Amanda de 3 anos atrás, ela foi brava, ela foi valente. Eu não sou mais ela. Lembra que a gente chegou a falar sobre isso em uma mentoria? Aham. Isso é um exercício que eu acho que é muito legal a gente estar compartilhando com quem esteja assistindo a tua entrevista hoje, de repente se reconheça de alguma forma nisso, né? Tipo, volta lá atrás, no teu eu do passado e dá um abraço, assim, tipo, fala pra aquela pessoa como você falaria pra um amigo. A gente é muito generoso com o outro e pouco generoso consigo, né? Tipo, volta lá e fala. Cara, obrigada, você fez o melhor que você podia até aqui. Só que eu não sou mais você, eu sou outra pessoa, eu tenho outra bagagem, eu aprendi muito mais. Confia em mim, eu tô pronta pra ir lá agora e fazer melhor. Quando você fez essa virada, você realmente desamarrou uma âncora que você ainda tinha com esse ressentimento do passado, das expectativas, e você decolou, né? Foi. Então isso é muito forte, muito forte. Tecnicamente falando, o que você aprendeu de bacana que você acha legal quem tá assistindo levar como uma referência importante pro Enem? O Enem é uma prova que, de fato, você tem que acertar no mínimo 40 questões em cada área, como todo mundo diz. Se tirar abaixo de 960 na redação já era. Tipo, você acredita nesses estigmas sobre o Enem? Ou você aprendeu que existe, de fato, um jogo do TRI e tem como botar ele a teu favor? Compartilha aí um pouquinho com a galera. Gente, eu sou prova viva de que você não precisa acertar 40 em tudo. Às vezes eu falo isso para as minhas amigas, elas não acreditam, mas eu acertei 30 questões em matemática. 30 questões. Quando eu corrigi, eu falei, já era, tipo, ninguém passa com 30 em matemática. Não adianta eu ter ido bem em humanas, eu ter ido bem em linguagens, eu ter ido bem em natureza. Não vou passar com 30 em matemática. Logo matemática, que Logo é o matemática, TRzão. exatamente. Eu não vou passar. E eu passei. E como que eu passei? Eu fiz as fáceis, eu fiz as que eu sabia. Assim, a prova do segundo dia, eu achei ela muito difícil. Eu acho que isso é unânime, né, entre os professores e tal. Ela tava muito difícil. Até a natureza, assim, que eu achava que eu tinha ido muito bem, eu fui bem, assim. Então, tava realmente difícil. Em matemática, eu tive muita dificuldade no dia, que era uma coisa que geralmente eu não tinha. Geralmente eu ia muito bem em matemática nos simulados, tipo de 35 pra cima. E eu tava com muita dificuldade no dia. Aí eu falei, já era, matemática, eu precisava ir bem em matemática. Tirando 30 de 45, eu não vou passar. E eu passei. Eu Pra tirei UFRJ. pra UFRJ. Eu tive a oportunidade de escolher a faculdade que eu queria. Eu nunca imaginei que eu ia ter essa chance, assim, sabe? Eu sempre falava, eu vou pra faculdade que der, que estiver me aceitando, eu vou. Cara, eu tive a oportunidade de escolher entre todas as faculdades do Brasil, assim, que participam do Enem. Então, não precisa, assim, acertar 40, mais de 40, assim. Não dá pra você ir mal em tudo, mas dá pra você compensar o que você não foi bem com o que você foi. E com a redação também, eu fui bem em redação. E redação é um grande diferencial, assim, você treinar e você não ficar noiado de querer adivinhar o tema, que eu tinha muito isso também nos anos anteriores. Eu ficava noiada, desesperada na véspera, querendo adivinhar qual era o tema. E o Júlio, esse ano, deu muito esporro na gente, falando pra gente não ficar nessa noia. E eu não fiquei nessa noia. E chegou lá, cara, não podia ser um tema mais perfeito, assim, a gente já tinha treinado aquele tema, eu tava confiante, eu sabia o que falar. E tudo fluiu, assim, sabe? Eu acho que você não colocar um peso gigantesco em você mesmo no pré-prova é muito importante também. Você descansar, você não ficar até tarde estudando, você não ficar
assim, querendo imaginar o que pode cair, você ficar pensando que vai cair logo aquela questão que você não sabe, isso é importante também pra você entrar um pouco mais leve. Não adianta. O Enem, ele não foi feito para ser gabaritado. Tem sempre um doido aí que de abusado inventa de gabaritar uma área, mas a prova não foi feita para essa pessoa. O Enem, ele tem 180 questões objetivas. A ideia não é que se gabarite, a ideia realmente é um modelo americano, né? A ideia é que você realmente consiga testar a capacidade do candidato de dentro de um tempo que é muito estrangulado para aquele número de questões, saber se ele tem o discernimento de acertar o maior número de questões dentro do que ele se preparou. Então, quando a gente fala priorize as questões fáceis e médias, as pessoas ficam achando, gente, isso é um dos maiores equívocos, tá? As pessoas ficam achando que você tem que eleger quais são as questões fáceis e médias a partir da análise global da prova. Tipo assim, eu vejo uma questão, essa questão é de log. E assim, eu li e, caraca, muito fácil. Tipo, nossa, que rapidinho essa conta. Ah, não. Mas é de log. Se é de log, me disseram a vida inteira, aquela coisa bem, né? Me disseram a vida inteira que quando cai log no Enem é sempre difícil. Então, se eu fizer essa questão, que eu estou achando super de boa, meu TRI será prejudicado e eu vou me ferrar e bababá. Não é nada disso. A ideia é realmente ali você exercer a sua coerência no conjunto de acertos. Então, se você baixou o olho, leu a questão e sabe fazer, você tem as ferramentas para fazer a questão, faça. Porque já caiu o log no Enem e era a questão mais fácil da prova. Então, assim, assim como já caiu difícil, então, assim, você não pode abdicar do seu cérebro, da sua capacidade de escolha, de discernimento, para escolher o que, que é fácil para você, o que, que é médio para você. Mas tem tanta inculcação, eu acho que isso é uma coisa que pesa muito. Como o Enem é um exame nacional, muito mais do que eu vejo acontecer com o vestibulando que quer se preparar para o ERJ, que é um exame estadual, eu vejo acontecer no Enem. É gente dando pitaco no Brasil inteiro. É guru nível Brasil enchendo a caralha da cabeça do vestibulando de dicas. Então chega uma hora que vocês consomem tanta informação sobre o que fazer e o que não fazer do Enem que vocês complicam o simples. Eu acho que nada mais simples do que a técnica da maçã de ouro. Para quem não sabe o que são as maçãs de ouro, não entende muito bem sobre isso, em breve vai ter a anatomia da aprovação Enem, de novo esse ano. Muito pedida, né? E eu vou explicar sobre técnica de maçã de ouro, vou explicar sobre TRI, tudo, absolutamente tudo. Foi um conteúdo que a gente compartilhou no passado e eu tenho certeza que você aprendeu bastante, né? Na verdade, o conceito, ele é muito simples. A gente só criou um nome, a gente só desenvolveu aí de forma autoral um nome para essa técnica para ficar uma coisa mais palpável para vocês, né? Você sentiu isso na hora da prova, assim, que você estava pronta para fazer as suas escolhas? Essas 30 questões de matemática, realmente você escolheu fazer? Você teve esse nível de consciência na hora da prova, de falar assim, cara, essa prova vem mais difícil. Caraca, peraí, eu tô tomando uma surra aqui. Então, se eu tô tomando uma surra, eu preciso ser mais técnica ainda. Você conseguiu ter essa lucidez mesmo ali na hora da prova? Tive. Assim, foi muito difícil, porque é muito difícil desapegar de questões que você já tá fazendo. Exatamente. Enquanto você tá fazendo a questão, você não quer largar a questão, porque eu já comecei. Eu Já acho que eu investi vou tempo. conseguir. Já investi tempo, agora eu preciso desse resultado. Mas a partir de um momento que eu via que, cara, não tá dando certo, é muita conta, não vou chegar em resultado nenhum, tô perdendo tempo, eu passava. Porque senão eu não ia ter tempo de terminar a prova. E eu, de fato, não tive tempo de terminar a prova. Eu não acabei a prova de matemática. Eu tive que chutar algumas, tipo, chutar mesmo. E enquanto eu tava fazendo a prova, eu tinha noção de que tava difícil. Mas eu também fiquei pensando, cara, se tá difícil pra mim, tá difícil pra todo mundo. Não tá difícil só pra mim. Isso Então é bom, né? isso vai compensar. Porque É a lucidez. isso vai compensar no final, tipo, ou o TRI vai vir melhor, ou todo mundo vai ficar com o TRI baixo. Perfeita. Então, eu tentei me manter calma, mesmo sabendo que eu tava indo não tão bem quanto eu ia nos simulados, porque se eu surtasse ali no meio da prova, já era tudo que eu tinha me preparado mentalmente pra poder
enfrentar a prova de uma forma diferente, pra encarar de uma forma diferente, ia por água abaixo. Eu falei, não, agora eu vou fazer, eu vou surtar assim que eu sair por essa porta. Quando eu sair por essa porta, eu surto. E eu lembro que eu fui no shopping depois, eu chorei horrores no shopping, achando que tinha tudo ido por água abaixo. Mas eu acho que você tem que ter o emocional controlado, mas você também tem que ter a técnica, assim. Tipo, o emocional de conseguir seguir a técnica, sabe? Perfeito, cara. É isso, porque a técnica é o teu amuleto. Você foi pra lá com a técnica. Tipo assim, a técnica tá aqui. Você sabe o que tem que ser feito em qualquer situação. Eu falava muito isso com vocês. Se a prova vier mais fácil, você sabe o que fazer. Se a prova vier mais difícil, você também sabe o que fazer. Você tem a Uhum. técnica. Só que se você, na hora, não segurar o amuleto, que é a técnica, putz, cara, deixou cair, já era. Você se perde, porque o tempo te engole. Você não vai ter tempo na hora da prova pra, tipo, surtar e surtar de novo. Eu brinco, né, que dá tempo de surtar uma vez. Começou a surtar, tipo assim, vai ao banheiro, lava o rosto, dá uns gritos no espelho, dá 3 tapas na cara e volta. Porque assim, surtei de novo, surtei de novo. Passei uma questão errada pro cartão de resposta. Porra, tem 90. Só naquele dia. Ainda tem o segundo dia com mais 90. Passei uma questão errada. Passei 3. Eu já tive caso de aluno que passou 3 questões na sequência errado. Logo assim, no começo do cartão de resposta. E assim, a pessoa deu aquela gelada, mas ela conseguiu voltar e falou assim: cara, 3, eu tenho 87. Vambora. Tipo, sabe? E deu tudo certo. E a pessoa passou. Então eu acho que é muito mais isso que você falou. É ter o emocional pra segurar a técnica do que qualquer outra combinação. Acho que essa é a melhor combinação que você falou. Sim, porque não adianta nada você saber que você tem que pular se você não tem coragem de pular na hora. Se você não tem coragem de desapegar, assim, da questão, você vai perder tempo, você vai se frustrar, porque pode ser que você não chegue em nenhum resultado, e você vai acabar ficando mal por não conseguir chegar em nenhum resultado. E aí você vai prejudicar tudo, assim, tudo que você se preparou vai por água abaixo. Eu cheguei no banheiro a lavar o rosto, a falar, calma, tudo certo, vamos lá. Você precisa acertar as que você sabe. E eu acho que eu fiz isso, assim. Eu acertei as que eu sabia. E deu muito, muito certo, assim. Eu não poderia estar mais feliz. Só que é muito fácil, eu falo isso pra todo mundo, assim. É muito fácil, agora que eu já tô nessa posição, é, falar, tipo, nossa, é só você fazer isso. É só você pular. É só. Quando você tá lá no momento da escolha, é difícil pra caramba, assim. É muito difícil você desapegar de alguma coisa, porque você vai achar que aquela questão que você pulou podia definir a sua vitória ou não, sabe? Mas é importante isso, é importante desenvolver isso ao longo do ano. E mais do que isso, repetir. Assim como memorização de conteúdo é repetição com conexão, construção de mentalidade de sucesso também. Você ouve uma vez alguém falar, desapega da questão que você não sabe. É assim que funciona. A técnica é essa. Vai dar certo se você fizer dessa forma. Tá, fez sentido. Mas daqui a pouco vem, sabe, a vozinha do diabinho e você se auto-sabotando e ouvindo a cruzada e faz isso, faz aquilo, se distrai, você se distrai, porque é muita informação. E daqui a pouco você já tá se pegando de novo fazendo bobagem. Então, essa coisa que a gente fala muito, né? Tubarão nada com tubarão. Essa coisa de realmente estar num time que é forte, que tem valores fortes, que bate o tempo todo, que maceta o tempo todo nesses valores, nessa cultura mesmo de performance, né? O que você tem que você tá estudando pra quê? Porque às vezes vocês esquecem. Tem aluno que às vezes fala pra mim, ai, Carol, eu tô estudando, mas eu não quero falar sobre o dia da prova. Eu, oi? Tipo, não! Tudo que a gente tem que fazer é correlacionar esse estudo com a aplicabilidade dele na hora da prova. Você não tá estudando essa biologia porque você simplesmente gosta e acha legal e você tá se achando pré-médico. Você tá estudando essa biologia porque ela é uma ferramenta na hora da prova que vai te permitir performar questões e ser aprovado. Tipo, não despluga, entendeu? Então, quando você fica o tempo todo ouvindo essas mesmas coisas e de pessoas que você confia, pessoas que, né, já provaram que aquele método funciona, tem uma legião de pessoas que vieram antes de você, que já passaram por aquilo, como hoje você tá sentado aqui compartilhando a tua história, você não tá vindo aqui falar pra galera, faça exatamente o que eu fiz, mas você tá compartilhando com generosidade, com humildade também, o que funcionou e o que não funcionou pra você por um tempo. E isso é muito bom, por quê? Porque reforça em quem tá ouvindo esses mesmos valores.
Então a pessoa fala, caraca, faz sentido, é difícil tomar essas decisões, na hora da prova, com frio na barriga, é mais difícil ainda, mas olha aí, mais uma menina que sentou e tá falando que fez e deu certo. Deixa eu reavaliar, deixa eu refletir o que vai funcionar pra mim, deixa eu testar isso no próximo simulado, porque essas coisas também, elas não acontecem assim, pá, no dia da prova. Não, eu tenho certeza que você foi se testando e testando essas ferramentas ao longo do processo. Nunca o frio na barriga de um simulado equivale ao momento da prova. Nunca. Mas se você não tivesse passado por esses testes, que são os simulados, certamente seria muito mais difícil na hora, né? Então, isso que você tá fazendo agora, de contar, de compartilhar, não é uma ostentação, uma arrogância do tipo, agora que ela passou, né? Ai, meu Deus, é muito fácil. Não, é muito difícil, mas é possível. É difícil pra caramba. E antes mesmo de vir pro Foco, eu assisti esse quadro da entrevista com os aprovados. Uhum. E eu acho que esse quadro ele é muito legal, porque ele faz o vestibulando que tá meio perdido, que tá achando que não é pra ele, criar uma identificação. Ver que quem passou também falhava, também ia mal nos simulados, também tinha medo, também errou, também precisou tentar de novo, também, tipo, tinha problemas emocionais. Que não era uma pessoa que, nossa, gabaritava tudo, que estudava o dia inteiro. Tinha dia que eu não estudava, tipo, você tem que avaliar o que funciona pra você. Todo mundo que passou, mano, tipo, na época que eu tava estudando pra passar e tinha que ver o conteúdo que eu já tinha visto 1 milhão de vezes e fazer simulado, sei lá o quê, era muito chato. Eu achava que era uma coisa impossível, assim, eu estar aqui onde eu tô. Uhum. Mas você começa a perceber que as pessoas que passaram, elas estão falando exatamente a mesma coisa que eu tô falando. É repetição. Você só vai acreditar naquilo depois que você tiver, tipo, eu já perdi as contas em que temporada de entrevista com os aprovados nós estamos. Assim, eu já me perdi. Mas, sei lá, 8ª, 9ª temporada. E, tipo, é isso. Cada um que senta tem a sua história, tem as suas individualidades, tem as suas peculiaridades, mas carrega os valores muito comuns, sabe? Desses aprendizados. Cada um aplicou a sua maneira, mas os valores são muito fortes. E quando a gente reforça, quando a gente repete, a gente ajuda a outra pessoa que tá só uma fase do jogo atrás. Daqui a pouco é todo mundo colega de plantão. Olhar e falar assim: puta, cara, não é que a Amanda é de carne e osso? Não é que ela também chorou? Não é que ela também se ressentiu com ela mesma? Não é que ela também teve dificuldades? Mas não é que ela superou? Não é que chegou lá na hora da prova de matemática e ela falou: puta merda, tá dando ruim. Isso aqui não tá legal. Eu tô perdendo umas questões a mais, meu Deus, e agora? E ela conseguiu se recompor? E mesmo acertando um número bruto de acertos menor do que o esperado, o desejado, o idealizado, cara, ela não largou da técnica. Porque ela conseguiu fazer o emocional ficar aliado dela, mesmo ela, que tinha aquele emocional que ela achava que nunca ia segurar, segurou. Então, isso é muito valioso. Então, você, como espectadora da entrevista de aprovados, você sabe o quanto a sua entrevista hoje está devolvendo um pouquinho para os vestibulandos o que um dia também te ajudou, né? E aí eu queria pedir muito para você deixar uma mensagem. Eu sei que você ainda tem colegas, amigos que estão aqui e estão fazendo vestibular. E, sei lá, às vezes uma pessoa que você nem conhece ainda e que é possível que daqui a algum tempinho você vai esbarrar lá nos corredores da UFRJ e vai falar: Amanda, eu assisti sua entrevista. Acontece muito. Eu assisti sua entrevista, né? Poxa, obrigada. Me ajudou em tal e tal coisa. Então, eu queria que você falasse para essa pessoa que hoje tá aí há meses de encarar Enem, tem, sei lá, outros vestibulares para fazer e tá sentindo aquele bando de coisa ruim que um dia você também sentiu. Deixe uma mensagem para essa pessoa. Se eu soubesse que tudo que eu passei, que a espera gigantesca me traria até aqui, eu teria vivido muito menos ansiosa, teria me culpado muito menos, teria curtido mais o caminho, mas eu não sabia. Só que hoje eu tô aqui. Então, assim, eu sei que deve estar difícil pra caramba pro pessoal que tá fazendo. Eu já estive aí há muito pouco tempo, há meses atrás. Mas se é o seu sonho, e se é seu sonho de verdade, porque tem que ser o seu sonho mesmo pra você continuar tentando, não existe um plano B. Você vai envelhecer, você vai fazer outra faculdade, você vai trabalhar com outra coisa, e você pode ser infeliz, ou você pode tentar um pouco mais e
viver o seu sonho, assim. Eu tinha muito isso em relação à questão de, nossa, eu tô atrasando a minha vida, porque os meus amigos já estão na metade da faculdade, porque eu ainda tô aqui fazendo vestibular com 21 anos, sei lá o quê. Eu tinha muito essa questão do atraso. Aí eu comecei a perceber, cara, o tempo vai passar de qualquer jeito. O tempo vai passar eu fazendo o que eu amo, ou o tempo vai passar eu estando infeliz em uma outra faculdade. Então eu vou tentar até eu conseguir. E eu acho que você tem que carregar isso no seu coração de verdade, assim. Você não pode desapegar do seu propósito. Eu sei que às vezes a gente fica desmotivado, apesar dessa palavra ser uma palavra muito forte, desmotivação é uma palavra muito forte, assim, pra mim. É, Porque significa que você perdeu o seu motivo. Então você não pode perder o seu motivo. Você não pode acordar achando que seu propósito não existe mais. Você tem que viver ele até o último segundo, porque só vive o propósito quem suporta o processo. E essa frase eu carreguei comigo em todos os momentos que eu me encontrava chorando por causa de um resultado ruim, porque eu achava que eu não ia passar, porque estava acontecendo alguma coisa difícil na minha vida. Então, eu acho que essa frase, assim, resume muito o que eu quero dizer para todo mundo. Assim, só vive o propósito quem suporta o processo. O processo é muito sofrido, muito doloroso às vezes, mas o propósito ele é lindo demais, assim. E agora que eu tô vivendo o meu propósito, eu posso dizer com todas as palavras que valeu muito a pena, assim. Eu não me arrependo de nada. E eu acho que o processo ele é importante pra gente amadurecer também. Hoje em dia eu tenho certeza que eu confio muito mais em mim, assim, no meu potencial, que eu vou ser uma médica muito melhor por causa disso. Então eu acho que tudo acontece no tempo que acontecer. Eu prefiro acreditar assim, porque senão a gente começa a questionar tudo. Por que que isso aconteceu comigo? Por que não comigo agora? Por que sei lá o quê? Então, eu tenho muito no meu coração de que a gente vive o que a gente tem que viver no momento que a gente tem que viver. Então, o seu momento tá aí, o seu final feliz vai chegar. Você só tem que ter paciência, perseverança pra esperar. Isso. Ai, lindo, foi lindo mesmo. Essa frase também me toca muito, né? Só vive o propósito quem suporta o processo. E as nossas ações precisam sustentar as nossas ambições. Não adianta falar eu quero, 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 eu quero. O eu quero é a parte mais fácil. A mais difícil vai ser manter pelo tempo necessário as ações que vão te levar a conquistar aquilo que você tanto quer. Então isso também me toca muito, quando você falou isso até me deu um arrepio, porque me toca muito, porque é muito raro, né, assim, a gente encontrar alguém que tem uma vida fora do comum, uma vida de realizações, que tenha conquistado coisas significativas, que a pessoa não fale, cara, em alguns momentos foi trevoso, em alguns momentos foi difícil. Eu acho que é a vida, né, cara? É a vida. E às vezes a gente realmente só vai entender aquilo que a gente passou um pouquinho mais à frente. Mas a gente entende. E eu super concordo que esse engrossar de casca que foi o vestibular para você vai fazer muita diferença para estudantes de medicina, Amanda, na UFRJ, porque estar na casa UFRJ tem que ter uma casca grossa. O caldo é grosso, né? Lá o bicho pega. Você tem colegas de alto nível, você tem professores que arrebentam, tipo, ó, vai aí, né? Toma, é isso, a prova é ali, vamos que vamos, é isso, não gostou, problema seu. E assim novos desafios serão, a residência, a vida profissional, né? Bem-vindo ao mundo dos adultos, né? Há muito tempo ela já tinha recebido essas boas-vindas, então ela já estava mais segura, mais ciente. Amanda, obrigada demais pela Obrigada, entrevista, Carol. obrigada mesmo. Para mim era muito significativo trazer você nessa temporada, porque acho que tem um pouco a ver com o que eu falei no começo, né? Depois que vocês são aprovados, parece que realmente assim a nossa relação se concretiza, né? O objetivo da relação se concretiza e vocês vão viver o caminho de vocês. A gente continua daqui com novos estudantes, com novos vestibulantes. Vocês passam e a gente não passa nunca. A gente continua sempre fazendo vestibular. Mas o carinho vai ficar para sempre, a memória de quem é a Amanda, o que a gente viveu aqui, isso fica para sempre mesmo, sabe? E é muito bonito, assim, acompanhar essa nova fase. E eu vou acompanhar sempre. Outro dia a Luísa estava apresentando, lá no FRJ mesmo, apresentando o trabalho de iniciação científica. Teve semana, né? De alguma coisa, semana passada, inclusive.
E ela mandou a foto dela apresentando no post. E, nossa, assim, eu não consegui, sabe? Não me emocionar, não chorar. Porque é isso, é vocês já vivendo a próxima fase. E sempre, de alguma forma, vocês vão fazer parte da nossa história e a gente vai fazer parte da história de vocês. E isso é muito significativo. Pode ser uma poeirinha, um grãozinho de areia no meio de uma história de vida longa, mas sempre vai ser aquele momento especial. E obrigada de verdade por ter vindo, por ter contado a sua história, por ter deixado essa mensagem que eu sei que vai fortalecer muito a galera do lado de lá daquela telinha. Obrigada Tá? a vocês por tudo. Tudo, tudo, tudo. Tamo junto. Galera, espero muito que vocês tenham gostado da entrevista da Amanda. Quem quiser deixar a pergunta pra ela, mensagem, deixa aqui embaixo, né, nos comentários do vídeo. Se tiver alguma dúvida, daqui a pouco eles vêm perguntar, com 30 acertos em matemática, qual o TRI? Não vou revelar. Quem quiser saber, pergunta aqui ou acompanha a anatomia da aprovação Enem, porque eu vou mostrar direitinho quanto o número de acertos que você fez em cada área e o TRI, pra mostrar que realmente a técnica das maçãs de ouro funciona, tá? Galera, vamos jogar aquele beijo, aquele tchau, aquela coisa que a gente faz? Então vamos lá, 1, 2, 3 e... Beijo! Beijo. Tchau!